Eu gostaria de falar em rápidas palavras sobre o tema razões pelas quais precisamos de Jesus. Razões pelas quais precisamos de Jesus. No texto que tomamos como base para a nossa reflexão nesta manhã, desta feita nos mostra o Senhor Jesus, momentos que antecederam a sua ida ao Gólgota, para padecer pela humanidade, para entregar a sua vida como sacrifício em resgate da nossa alma. E desta feita ele se reúne com os seus discípulos, e nesta ocasião ele toma como base para a ilustração do seu discurso, do seu diálogo com eles, a videira. E ele volta aos discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, é aquele que faz a colheita de frutos. Eu sou a videira e vós sois as varas. E toda vara que está na videira, esta dá fruto. Mas toda vara que está em mim e não está produzindo fruto, é cortada e limpada, a fim que dê mais frutos. Ele volta aos seus discípulos e diz: mas vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu estou em vós. E no verso 5 que tomamos como base, ele volta e diz: porque sem mim nada podereis fazer. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui é que sem ele não há garantia de sucesso. Sem ele, a lugar nenhum eles iriam chegar. Sem ele é impossível dar um passo certo na direção certa. A igreja só é o que é, tem superado todos os desafios, tem superado todas as investidas de Satanás, tem superado todas as dificuldades adversas, porque ela está firmada na rocha inabalável chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você e nós não estamos aqui nesta manhã porque somos melhores do que aqueles que não puderam estar. Não chegamos até aqui em meio a uma pandemia porque somos bonzinhos o suficiente para isto. Porque os nossos méritos nos levam a driblar os obstáculos, superar o vírus, as doenças, as enfermidades, as lutas, as provações. Estamos aqui porque estamos na videira verdadeira, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui porque estamos firmados nele, e ele dá respaldo para as nossas vidas, e ele nos garante a vitória. É isto que Jesus está dizendo: sem mim nada podereis fazer. Mas eu quero adiantar por causa do horário. E em primeiro lugar, a primeira razão porque precisamos de Jesus precisamos de Jesus para sermos perdoados dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele diz que todos nós pecaram
e destituídos fomos da glória de Deus. O apóstolo João, por sua vez, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele disse que se dissermos que não temos pecados, tornamos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Mas, se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João está batizando quando avista Jesus vir ao seu encontro, e ele aponta o dedo em sua direção e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Ele é quem nos purifica dos nossos pecados. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, o apóstolo diz que quem comete pecado, quem comete a iniquidade, porque a iniquidade é pecado. Mas o verso 5 ele diz: mas sabemos que Ele se manifestou para tirar de nós todo o pecado. Aleluias. Você está aqui nesta manhã porque Jesus se manifestou para limpar-nos de todas as nossas iniquidades. Não teríamos condição de nos limpar por nós mesmos, mas Ele ofereceu o seu sangue na cruz do Calvário para remir a nossa alma da condenação eterna e nos purificar de todos os nossos pecados. Aleluias. Ele nos purifica do pecado. Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus gera vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. No capítulo 7 de Romanos, no verso 19 a seguir, Paulo começa a argumentar sobre a natureza humana tendenciosa para o pecado. E ele começa a dizer: o bem que há em mim, isto eu não faço, mas o mal que está em mim, isto eu pratico. Ora, se faço o que eu não quero, logo não faz eu, mas o mal que habita em mim é quem faz. Pelo que quando planejo o bem, logo o mal está em mim, e isto faço o que não quero. E ele vai mais além e diz: miserável é o homem que sou, quem, pois, me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está dizendo aqui, senhores, é da luta constante do homem e da mulher de Deus para se manter de pé diante das oportunidades de fazer aquilo que desagrada a Deus, da tendência que herdamos do primeiro homem no jardim do Éden. Ele fala dessa tendência pecaminosa, e Paulo se desespera e diz: miserável é o homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Isto me faz lembrar que na Roma antiga
havia uma prática peculiar naquelas regiões. Quando alguém tirava a vida do seu irmão, a condenação para ele não era, pastor, ir para a prisão. A condenação para o réu era amarrar o corpo do defunto ao dele e sair arrastando pelas ruas da cidade, com um espaço de tempo de 48 horas, aquele corpo entrava em estado de decomposição, e era impossível o réu continuar arrastando o corpo do defunto amarrado ao dele. Quando Paulo diz: miserável é o homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Ele estava dizendo: a minha tendência pecaminosa já morreu quando eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador, mas eu trago ela amarrada ao meu corpo, de maneira quando eu planejo fazer o bem, o mal está comigo. É quando Paulo se desespera que o Espírito Santo derrama um pouco de graça, e ele escreve o capítulo 8, verso 1, dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos estão em Jesus nesta manhã? Ele lhe perdoa, Ele lhe purifica, o seu sangue lhe limpa nesta manhã, aleluias. Segundo lugar, precisamos de Jesus para interceder por nós perante Deus. Primeira epístola de Paulo, capítulo de número 2, versículo de número 5, Paulo escreve dizendo: porque só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, aleluias. Em Romanos capítulo de número 34, o Romano 8:34, Paulo escreve dizendo: quem nos condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu por nós, antes ressuscitou dos mortos e está assentado à destra da majestade de Deus e intercede por nós. Primeira epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 39, o escritor anônimo escreve dizendo: portanto, meus amados irmãos, tedes ousadia para entrar no lugar santo do santo, isto é, através do sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor perante Deus, Ele intercede por nós. Isto me faz lembrar de um episódio em Lucas capítulo de número 22, 31 e 32, quando Satanás, por sua vez, pede permissão a Deus para colocar Pedro na sua peneira e peneirar, para cirandar com Pedro. E Jesus volta a Pedro e diz: Pedro, hoje Satanás pediu a Deus permissão para cirandar contigo, para lhe peneirar, mas eu roguei ao Pai, a fim que a tua fé não desfalecesse. Aleluias. A pergunta que não quer calar é esta: se hoje Satanás pedir
permissão a Deus para se andar com as nossas vidas. Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. Isso fica bem claro na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1, quando João escreve dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vieres a pecar, lembramos que temos um advogado que está à direita de Deus e intercede por nós. Em Apocalipse, João escreve dizendo que o nosso acusador, Satanás, nos acusa de dia e de noite. A linguagem de João aqui é uma linguagem humana, porque no céu não há dia e nem tampouco noite. O que João está dizendo aqui é que Satanás constantemente está à destra de Deus e traz uma lista de pecado e diz: aqui está, Senhor, o réu Elias cometeu tal pecado, cometeu tal infração, e o Senhor precisa julgá-lo e condenar. Quando Deus levanta para tomar conhecimento da acusação, Jesus, que é o nosso advogado de defesa, que é o nosso intercessor à destra de Deus, se levanta e toma a frente e diz: espera aí, Senhor, espera aí, porque primeiramente o réu, o acusador é mentiroso. Segundo, eu dei a minha vida por ele lá na cruz do Calvário. Olha as marcas do cravo nos meus pés, olha as marcas do cravo em minhas mãos, olha a marca da lança que me ultrapassou. Eu dei todo o meu sangue por ele lá no madeiro, lá na cruz do Calvário. Eu dei o meu sangue pela igreja de São Mateus. Eu comprei eles com o meu sangue, e eu e você somos justificados perante Deus, porque Cristo é o nosso intercessor à destra do Pai. Se não fosse Jesus intercedendo por nós, nenhum de nós, senhores, estaríamos aqui hoje. Se não fosse pela graça dele, pela misericórdia dele, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Terceiro, precisamos de Jesus em meio às aflições desta vida. Precisamos de Jesus em meio às aflições desta vida. Salmo de número 39, verso 34, 19, o salmista Davi diz assim: grandes são as aflições de um justo, mas o Senhor a livra de todas elas. Em João 16, 33, Jesus volta a nós e diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias, ele venceu, aleluias, e nós também venceremos. Em Mateus 28, 20, Jesus volta antes de ser elevado novamente aos céus, e volta aos seus discípulos e faz uma promessa a eles, dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isto significa dizer, pastor, que Ele está conosco quando tudo está bem, que Ele está conosco quando as portas estão abertas, quando as bênçãos estão indo ao nosso encontro. Mas significa também dizer que Ele está conosco nos dias amargos da vida,
que Ele está conosco quando a porta está fechada, quando a doença chega, quando o desespero bate no teu coração. Ele está conosco quando o mundo vira de perna pro ar, quando o caos se estabelece na saúde pública, quando o pânico, o medo, o desespero toma conta de todos. Ele está conosco dizendo: aquietai, sossegai, eu ainda acalmo os ventos, eu ainda acalmo as tempestades da vida, eu estou no controle de todas as coisas, e eu sou contigo, e lhe ergo com a destra da minha justiça, e lhe sustento com o meu poder. Acalma o teu coração nesta manhã, não te desespere, não te angustie. Jesus está contigo em meio a esta turbulência, em meio a este caos, em meio a toda esta situação. Você não está só, Ele está contigo. Alegra o teu coração nesta manhã. Isto me faz lembrar de quando Paulo, em 2 Coríntios 12, ele ora e diz assim: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, pelo que 3 vezes orei a Deus, para que desviasse ou tirasse de mim tal aflição. Mas eu ouvi a voz dele dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder lhe aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor está dizendo para ti nesta noite: ei, as coisas ainda vai continuar nesta manhã, vai continuar ainda dando errado, a luta ainda vai continuar. Eu não vim aqui falar para você que esta pandemia vai passar amanhã, eu não vim dizer para você que esta luta vai acabar hoje, não. Eu vim aqui dizer para você que não importa o que aconteça, esta pandemia pode durar mais 1 mês, pode durar mais 1 ano, pode durar o tempo que for. Satanás pode levantar na terra e se andar para lá e para cá, e tentar contra a tua casa, contra a tua vida, contra a igreja do Senhor. Mas creia nesta manhã que a graça dele lhe é suficiente, porque o poder dele aperfeiçoa na tua fraqueza. A sua graça lhe basta, a sua graça lhe basta. A sua graça lhe basta. Se tivesse tempo, falaria ainda que precisamos de Jesus para nos dar a vitória. E falaria ainda: precisamos de Jesus para nos dar a vida eterna. Mas vou deixar para uma outra ocasião. Mas eu quero que nesta manhã você entenda que a graça dele lhe basta. Que a graça dele lhe basta. Romanos 8:37, Paulo diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a expressão paulina aqui, mais do que vencedores, indica aquele que venceu todos os obstáculos, que supera todas as lutas, tempestade. Ele está dizendo: você não nasceu para perder, você não nasceu para andar de cabeça baixa, você nasceu para vencer. Ele lhe fez mais do que vencedor, ele lhe garante a vitória em todas as circunstâncias da vida. Ele lhe garante a vitória em nome de Jesus.